Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que joga na segunda-feira, feriado de 1º de maio, contra o Bahia em São Januário. Os ingressos já estão esgotados, hein, para essa partida aí de terceira rodada do Brasileirão. A gente vai falar aqui sobre esse jogo, a gente vai falar também sobre reforços que serão apresentados, né, no dia de hoje. Matheus Carvalho e Carabarral têm entrevista coletiva marcada, né, de apresentação ali, para a gente saber o número que eles vão usar, enfim, o primeiro contato também ali deles com a imprensa. E vamos falar sobre especulações também, né? A janela só abre ali no mês de julho, mas alguns jogadores que estão no futebol europeu já começam aí a ter o seu nome ligado ao Vasco da Gama. Enfim, tem muita coisa pra gente falar. Prometo que nesse vídeo eu não vou falar de Maracanã, porque eu já tô de saco cheio de falar de Maracanã. Que chatice esse assunto de Maracanã. Vamos aqui falar de Vasco, né? Que é o que realmente importa. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Falta pouquinho para a gente bater 192 mil vascaínos aqui, então se você não for inscrito, se inscreva, beleza? Vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar esse vídeo aqui falando da Foot Fanatics. Olha aqui, ó, já tô aqui com uma embalagem da Foot Fanatics, né, que chegou hoje aqui em casa, um pedido que eu fiz tem uns 5 dias, então ó, a entrega da Foot Fanatics é muito rápida e vou mostrar aqui pra vocês, cara, o que tem, né, nesse pacote da Foot Fanatics. Vamos lá, abrindo aqui, veio a nova camisa do Vascão, ó, que foi lançada recentemente e que já tem disponível lá na Foot Fanatics. Vou deixar aqui, ó, o link na descrição desse vídeo. Você pode comprar a camisa lá pagando com desconto no Pix, tá? E fica o menor preço da internet. A nova camisa do Vascão já tá no site da Foot Fanatics. E também veio essa camisa aqui do Palmeiras, rapaz. É uma camisa do Palmeiras também. Eu gosto bastante, né, de camisa de futebol e tal. Então o Palmeiras é um time que as torcidas de Vasco e Palmeiras são amigas, então essa camisa do Palmeiras aqui também vai para minha coleção. Vou mostrar aqui rapidinho alguns detalhes, né, da nova camisa do Vasco para você. Ó, a Cruz de Malta aqui, ó, todas as etiquetas, produto oficial, tá? Foot Fanatics vende só produtos oficiais, não é réplica não, é tudo oficial, bonitinho. Aqui tem, ó, os detalhes dourados na gola. Aqui tem o detalhe também preto, né, abaixo do braço aqui, que foi um detalhe que chamou a atenção. Enfim, muito bonita essa nova camisa do Vasco. Vem com esse petzinho aqui na etiqueta também. 125 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aqui atrás tem aquela descrição que honra ser, né? Afinal de contas, ser vascaíno é um orgulho. E você já pode comprar a nova camisa do Gigante da Colina no site da Foot Fanatics. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, e a gente fala agora aqui de Vasco e Bahia, partida que será realizada na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, em São Januário. Segunda-feira é feriado, né? Dia 1º de maio, dia do trabalhador. Muita gente comentou comigo o seguinte: pô, Juninho, o Vasco podia tentar mudar o horário dessa partida, botar para segunda, 4 da tarde, afinal de contas é feriado. Se fosse 4, 6 horas seria melhor, né, para a torcida ir, etc e tal, para ir, para voltar. Eu concordo plenamente, né? Acho que o horário de 8 horas da noite é muito ruim, o jogo acaba tarde, no outro dia as pessoas já têm que trabalhar. Porém, esse horário de segunda, 8 horas da noite, é o horário do Sport TV, né? O Sport TV sempre transmite um jogo segunda, 8 horas. E o único jogo da segunda-feira é esse do Vasco. Então não existe a possibilidade de alterar o horário dessa partida. E ela será realizada no estádio São Januário, segunda-feira, 8 horas da noite. Ingressos esgotados, né? Como a torcida do Vasco vem fazendo aí em todos os jogos, né? Já desde a temporada passada, o Vasco sempre esgota os seus ingressos nas partidas em que o Vasco tem o mando de campo. Então, nesse jogo contra o Bahia não será diferente. O Caldeirão estará lotado, né? E o Caldeirão é muito importante, São Januário é muito importante. É um estádio que precisa de melhorias, precisa de mais cuidado da 777,
precisa que a 777 olhe com mais carinho. A 777 está depositando muitas energias no Maracanã, brigando pelo Maracanã, e tem realmente que brigar pelo Maracanã. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu sou favorável a isso. Acompanhei todo esse processo, né? Mostrei aqui as verdades, a visão da 777, defendi os interesses do Vasco nessa situação do Maracanã, mas São Januário não pode ser deixado de lado pela 777 não. E já que não conseguiram a licitação do Maracanã, tá na hora de olhar com mais carinho para São Januário e cuidar do nosso estádio. A gente tem o nosso estádio, a gente é o único clube do Rio que tem estádio próprio, sem licitação, sem nada, construído pela gente, e tem que ser cuidado aí com mais carinho. Segunda-feira, Vasco e Bahia em São Januário com todos os ingressos esgotados. Bom, e teremos novidades hoje no CT Moacir Barbosa, né? Hoje teremos a apresentação oficial de Matheus Carvalho e Carabarral, os dois últimos reforços, né, anunciados aí pelo Vasco da Gama. Eles vão conceder entrevista coletiva às 13 horas, né, 1h da tarde. Então esses dois jogadores serão aí apresentados de forma oficial pelo Vasco da Gama. O Matheus Carvalho, que veio de empréstimo do Náutico, e o Carabarral, que veio de empréstimo aí do Santos Futebol Clube, o argentino Carabarral, que marcou um golaço, né, no jogo treino do Vasco contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter o primeiro contato aí com esses dois jogadores, né? Eles ainda não foram apresentados, a gente não sabe qual o número da camisa eles vão usar, não falaram ainda, né, como jogador do Vasco, a não ser um takezinho para Vasco TV. Então vai ser interessante, com toda certeza, essa apresentação de Matheus Carvalho e Carabarral, marcado para as 13 horas no CT Moacir Barbosa. Deve ter transmissão da Vasco TV, bem provavelmente. Bom, e falando mais uma vez aqui do jogo contra o Bahia, a informação do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco pode ter uma mudança na escalação para enfrentar os baianos aqui em São Januário. A mudança pode ser a seguinte: a saída do Rodrigo e a entrada do Marlon Gomes, para o Vasco ter mais força ali na criação, né? Afinal de contas, o Rodrigo é um volante mais marcador, mais destruidor, enquanto o Marlon Gomes já tem características mais ofensivas, mais de meia, né? E nesse jogo contra o Bahia, será um jogo onde o Vasco terá que propor jogo, né? Vai ficar mais com a bola, o Bahia provavelmente vai ficar recuadinho, né? Tá pressionado também o Bahia, não tem nenhum ponto na competição, então vai ser um jogo onde o Vasco vai ter que propor jogo, vai ser um teste diferente. Afinal de contas, nos últimos jogos, o Vasco jogou de forma reativa, né? Saindo nos contra-ataques, esperando o adversário. Estou curioso para saber como o Vasco vai se comportar contra a equipe do Bahia, e existe essa possibilidade do Marlon Gomes entrar na vaga do Rodrigo. Eu, sinceramente, não faria essa mudança e iria com o mesmo time, né? Tá dando certo, o time se comportou bem, vamos com o mesmo time contra o Bahia. Essa é a minha visão, mas eu não sou o treinador do Vasco, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, vamos falar agora aqui de mercado da bola, né? A janela de transferências está fechada, ninguém pode ser contratado nesse momento. Apenas a partir de julho, né? O Vasco e qualquer clube brasileiro podem contratar e inscrever jogadores, mas não é por isso que as especulações e o mercado de transferências não continua ali movimentado. É claro que nesse momento está muito mais desaquecido, né? Mas as conversas, etc e tal, continuam. E bom, uma informação aqui do Jorge Nicola é que o Cuéllar, volante, que é um desejo do Vasco, né? Para essa temporada, o próprio Paulo Brax disse, né, que o Vasco tem interesse nesse jogador. A informação do Jorge Nicola é que o Cuéllar vai sair do Al Hilal. O Al Hilal vai passar por uma grande reformulação no elenco na metade desse ano, e o Cuéllar provavelmente será um dos jogadores que vão deixar aí o clube árabe. É um jogador que está na mira do Vasco, né? Então o Vasco vai ter a oportunidade de tentar essa contratação do Gustavo Cuéllar. Com toda certeza vai ter muita concorrência, porque é um jogador que tem muito mercado aqui no futebol brasileiro, seria titular em praticamente todas as equipes do futebol brasileiro, mas com toda certeza o Vasco vai monitorar essa situação aí do Cuéllar. E falando em monitorar jogador, uma informação que surgiu ontem é que o Vasco estaria monitorando a situação do lateral direito Gilberto, do Benfica. A informação é que Vasco e Corinthians estão monitorando a situação do lateral direito Gilberto, do Benfica. A informação é que o jogador deseja voltar ao Brasil na metade do ano e desperta interesse aí de alguns clubes, né, do futebol brasileiro. O Gilberto, que já jogou no Vasco, né? Ele jogou no Vasco na temporada de 2017, se eu não me engano. Depois jogou também pelo Fluminense
e o Jorge Jesus levou ele para o Benfica. É um jogador interessante, né? O Vasco tem o Puma Rodrigues hoje como lateral direito, tem o Paulo Henrique também como opção, por isso que acho que o Vasco não iria no mercado fazer um investimento no lateral direito. Apesar do Pumita assustar defensivamente, é um jogador que tem agradado, né, nesse início aí com a camisa do Vasco, então não acredito que nesse momento o Vasco iria tentar a contratação do Gilberto. Mas foi uma informação que saiu ontem em algumas páginas, né, de Instagram, Facebook, página Central da Bola compartilhou, trouxe aqui essa informação, mas na minha opinião, acho que o Vasco não tentaria, né, a contratação do Gilberto. Para encerrar aqui esse vídeo, a gente fala sobre Mundial Sub-20, porque hoje, 1h da tarde, o treinador Ramon Menezes vai anunciar a convocação para o Mundial Sub-20. O Vasco, com toda certeza, terá 2 jogadores convocados, né? Que é o Marlon Gomes e o Andrei Santos, vão desfalcar o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. A situação do Marlon, o Vasco pode desconvocar, né? Mas não acho que o Vasco vá fazer isso. Mas o Andrei, o Vasco tem que liberar por conta do compromisso que firmou com o Chelsea, né, de liberar o jogador para o Mundial Sub-20. Quem também tem a expectativa de ser convocado é o Ignaldo. Pode ser que o Ignaldo também seja convocado aí para essa competição. Depois, no vídeo da tarde, a gente informa, né, os convocados do Vasco para o Mundial Sub-20. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!